Nos próximos 18 minutos eu vou esforçar-me ao máximo para vos mostrar que eu não mereço este palco, pelo menos não mereço mais do que qualquer um de vocês. Eu sou psicólogo humanitário, já estive em vários países. Eu estive na Guiné-Bissau com 3 crianças a morrerem à minha frente todos os dias. Estive na Venezuela a entrevistar jornalistas torturados pelo regime. Estive no campo de Moria, na Grécia, 2 vezes a atender menores esfaqueados todas as noites. Sempre que eu tentava falar sobre isto nas redes sociais ou nos mídias convencionais, sempre que eu tentava mostrar o que se passa no terreno e mostrar como é que todos podemos ajudar, eu tinha mais ou menos 3 tipos de reação. Primeira, és um herói. A gigantesca maioria das pessoas reage com elogio ou um enaltecimento pessoal. Usa palavras como o teu altruísmo, a tua entrega, a tua humanidade ou a TEDx que tu devias dar. Um grupo muito mais pequeno, mas bastante mais pequeno de pessoas, perguntava o que é que se passa, ou seja, queria saber mais sobre as pessoas que estavam no terreno, sobre a situação, como é que a situação chegou àquele ponto, o que é que tinha acontecido até então e o que é que provavelmente iria acontecer a seguir. E um grupo ínfimo, minúsculo de pessoas perguntava-me como é que eu posso ajudar. Queria saber como é que podia participar a partir daqui para mudar as coisas lá. Sempre foi a minha intenção inverter estas proporções e inverter esta hierarquia e hoje estou aqui mais uma vez para isso. Começo com uma ideia muito simples, mas extremamente polémica. A maior parte das pessoas é altruísta. A maior parte das pessoas tem comportamentos de altruísmo frequente. Não só quer ajudar os outros, como realmente se mexe e ajuda. E não ajuda mais, essencialmente por 2 razões. Ou porque há distância a mais, ou seja, não sabe o que está a acontecer no terreno, ou não sabe o que está a acontecer no fundo da rua, de uma forma impactante, ou opções a menos. Não sabe como é que pode ajudar, não se sente eficaz a promover essa mudança. E porquê é que eu digo que a maior parte das pessoas tem comportamentos altruístas frequentes? Primeiro, 2 noções. Quando eu falo de um comportamento altruísta, é um comportamento que tende a beneficiar mais o outro do que a mim. Mas, como é praticamente certo na literatura, qualquer comportamento altruísta que eu tenha tem benefício para mim, seja psicológico, social, espiritual, moral ou até físico. E então, onde é que eu encontro evidência para dizer que a maior parte das pessoas é altruísta? Eu podia começar com o comportamento infantil. Crianças de 18 meses já largam o brinquedo com que estão a brincar e vão apanhar a caneta que o pai deixou cair. Crianças com 3 anos, se virem um adulto ou outra criança em distress, que é a chorar, vão tentar consolar. Podia falar de comportamento materno. As mães têm dezenas ou centenas de comportamentos todos os dias que beneficiam muito mais os filhos do que elas próprias. Podia falar dos nossos pais, ou irmãos, ou avós, ou até amigos, que têm muitos comportamentos que beneficiam mais a nós do que a eles. Eu podia falar dos cuidadores informais. São filhos e filhas, companheiros e companheiras que deixaram o trabalho para cuidar de alguém que está acamado ou está demenciado. E reparem, eu nunca fiz nada disto. Nunca fiz nada remotamente semelhante a isto. Isto não é uma pausa na vida normal para fazer uma missão. Isto é a vida normal destas pessoas. E vocês dizem, pronto, mas isso é altruísmo com os nossos e tu ajudas estranhos. Mas nós temos formas de medir altruísmo com estranhos. Uma delas chama-se o The World Giving Index. É um índice mundial já aferido há mais de 10 anos, em 140 países, numa amostra que tende a ser representativa de 5 bilhões de pessoas. E quais são os resultados? Metade das pessoas do mundo ajudou um estranho no último mês. Metade dos adultos do mundo ajudou um estranho no último mês. O que quer dizer que metade de vocês já acaba aqui. 1/5 das pessoas do mundo, 1 em cada 5 pessoas, fez voluntariado no último mês. Quer dizer que deixou a sua vida normal e foi tentar aumentar o bem-estar de um perfeito estranho, sem qualquer remuneração. Sim, porque nós no trabalho humanitário muitas vezes temos remuneração. Isto é algo que eu vejo muitas vezes, não só por contacto com muitos voluntários, mas porque tenho um grupo de ativismo cá e vejo comportamento altruísta com estranhos em todas as petições que nós fazemos, abaixo-assinados que nós fazemos, em todos os eventos ou manifestações, em todas as campanhas de angariação de fundos. Nós fizemos uma este ano, no auge do confinamento aqui em Portugal, em março. No auge do layoff, nós lançamos uma campanha de angariação de fundos para ONGs médicas nos campos de refugiados da Grécia e a resposta foi incrível. Nós, com um vídeo, uma canção e 2 testemunhos no terreno, conseguimos fazer aquilo que eu falava há pouco. Diminuímos a distância, porque mostramos o que se passava no terreno de uma forma impactante e demos opções de ação. Demos a entender às pessoas que uma doação monetária podia salvar vidas do Covid nos campos na Grécia. E vocês dizem, pronto, mas esse é altruísmo fácil de fazer, porque eu não tenho de sair de sofá, não tenho de sair daqui. Não é nada a herói. Realmente há heróis, ou seja, realmente há atos de altruísmo extraordinário.
Há pessoas que se atiram ao mar e entram em edifícios em chamas para salvar a vida de outros e muitas vezes pondo a sua própria integridade física em risco. As pessoas, quando são entrevistadas depois disto, dizem que não pensaram, não refletiram, não deliberaram. Foi um impulso, foi automático, foi um reflexo. Mas não é disso que eu venho falar aqui hoje. Isso realmente é raro. Primeiro, porque não há muitas oportunidades de o demonstrar, e ainda bem. E segundo, porque realmente nem toda a gente o faria. Mas não é isso que nós fazemos nas missões. É isso que nós vemos nas missões. Em absolutamente todas as missões humanitárias onde eu estive, eu vi atos de altruísmo extraordinário por pessoas que estavam desesperadas ou então incrivelmente desfavorecidas. No ciclone Idai, em Moçambique, eu vi alguém entrar num edifício que tinha colapsado para levar um estranho até ao nosso hospital a 2 km de distância. No campo de Moria, eu vi alguém a defender um estranho de um esfaqueamento e a levar até à nossa clínica. E o altruísta aqui sou eu? Não. Os meus atos de altruísmo são comuns, são frequentes e são banais, e ainda bem. Quer dizer que toda a gente não só tem a capacidade de os fazer, mas realmente os faz. E porquê é que são mais comuns com os nossos? Por causa da distância. Não só física, mas também psicológica. Quando eu estou cara a cara, quando eu vejo, quando eu falo, quando eu sinto, quando eu cheiro alguém, então a minha empatia emocional sobe e as probabilidades de aumentar o meu comportamento altruísta também sobem. É por isso que é muito melhor tu contares uma história ou uma narrativa do que dares uma informação ou uma estatística. Muito melhor do que isso é uma imagem. Melhor que uma imagem é um vídeo. E muito melhor que um vídeo é ires lá. Se tu fores lá, então já não são os migrantes. É a Fátima que chora com as mãos na cara porque o filho morreu na travessia do Mediterrâneo. É o Omar que não tem piada nenhuma, mas que cozinha muito bem. Se tu fores lá, já não é o patronato que explora os trabalhadores. É o Carlos que não conseguiu manter a pequena e média empresa, teve de despedir os funcionários e não consegue manter a filha no balé. Se tu fores lá, não é o beneficiário da RSI chupista, é a Carla que já não tem idade nem competências profissionais para arranjar trabalho facilmente. Quando tu vês o outro, quando tu individualizas, quando tu personalizas, deixa de ser um grupo, passa a ser uma pessoa. É o que nós chamamos de efeito de vítima identificável. Mas como é que eu consigo ter este efeito em pessoas que estão a milhares de quilómetros? Se estás à espera de conseguir através dos mídia convencionais, pode não resultar. Primeiro porque eles têm limites. Têm limites na linha editorial, têm limites de formato, têm limites de tempo de exposição, tem uma coisa que se chama fadiga mediática. Um assunto, depois de ser transmitido muitas vezes, é encostado. Tem outro limite que somos nós. Nós temos o poder de ditar a agenda dos mídia convencionais. É uma das coisas que fazemos no Hub. Através das nossas campanhas online ou dos nossos eventos, nós tentamos pôr um assunto na mesa. E depois de estar na mesa, é muito mais fácil para os mídia irem lá buscar. E acreditem que há muita gente nos mídia mainstream que está desejoso de pegar nestes assuntos, só precisa de massa crítica suficiente para ir lá buscá-los. Eu deixo aqui uma lista de algumas fontes de informação que têm mecanismos de qualidade, mas que estão enviesadas para crises humanitárias. O que eu quero dizer com isto é que tu, se queres ver o outro, vais ter de procurar informação ativamente. Mas muito mais difícil do que isso, vais ter de procurar ativamente informação que desconfirma a tua. Porque no mundo polarizado entre nós e eles, se tu achas que eles moram numa bolha, então muito provavelmente nós também moramos. No mundo polarizado entre nós e eles, tu tens de ir falar com eles se queres realmente mudar as coisas. Estas dicotomias, nós e eles, temos várias presentes na cabeça, damos valores diferentes até ao longo do próprio dia. Se estiveres no trabalho, a dicotomia patrão e empregado é mais saliente do que quando vais para casa e se calhar é mais pais e filhos. Pensa em portista e benfiquista, homem e mulher, português, francês. Pensa em quem ia no teu carro durante o acidente e quem ia no outro carro. E estas dicotomias têm consequências importantes no nosso comportamento. Eu empatizo mais com os nossos, eu comunico melhor com os nossos, eu perdoo mais os nossos, vejo mais qualidades positivas nos nossos e ajudo mais os nossos. E eu considero que eles são mais homogéneos, tendencialmente mais negativos e não são prioridade na minha ajuda. Mas as boas notícias é que nós conseguimos inverter estas categorias facilmente. Pensa num portista benfiquista, hoje joga Porto Benfica, o nós é Porto, o eles é Benfica, ou ao contrário, mas para a semana joga a seleção. O nós é portugueses, desculpem, e o eles é franceses. Pensa nas tréguas de Natal da Primeira Grande Guerra Mundial. Soldados alemães e soldados aliados pousaram as armas, comeram juntos, celebraram missas juntos, trocaram presentes, trocaram moradas, prometeram visitar-se uns aos outros, avisavam-se uns aos outros onde é que a artilharia ia cair para ninguém ficar ferido e foi preciso que oficiais de ambos os lados os ameaçassem com o tribunal para que voltassem aos combates. O nós e eles deixou de ser alemães e aliados, passou a ser soldados e oficiais.
Eu não quero com isto dizer, quando faço missões, me sinto venezuelano ou me sinto guineense, mas encontro pontos em comuns, suficiente em comum, para criar um nós mais alargado, aumentar a minha empatia e, consequentemente, o altruísmo. Mas a empatia tem consequências negativas e nós nunca falamos sobre isto. Não falamos nas palestras, não falamos entre psicólogos. Há 3 conceitos importantes antes de eu falar sobre isso: empatia emocional, empatia cognitiva e comportamento altruísta. Empatia emocional é quando tu sentes um bocadinho o que a outra pessoa está a sentir. É quando vês alguém desesperado e sentes um bocadinho de tristeza e de ansiedade. Quando vês alguém extasiado e sentes um bocado de alegria e contentamento. A empatia cognitiva é tu colocar-te no lugar da outra pessoa, tentar perceber a situação dela através das referências dela. E o comportamento pró-social, ou altruísmo, é a ação. É tu mexer-te e ajudares a outra pessoa, e é isso que nós queremos aumentar aqui hoje. E então a empatia tem consequências negativas. A empatia emocional tem consequências negativas. Por exemplo, demasiada empatia emocional não permite altruísmo. Se tu ficares demasiado agitado com o sofrimento de outra pessoa, não te consegues organizar e ir ajudá-la. A empatia emocional é enviesada, pode ser tremendamente injusta. Se tu vis uma criança a ser atropelada, podes parar a tua agressividade contra o condutor sem culpa nenhuma. Se te vis 10 pessoas numa fila de espera para um gabinete médico, se uma vier falar contigo e tu empatizares, se calhar vais passar lá à frente, sem critério, o que é tremendamente injusto para os outros 9. A empatia emocional tem limites. Tu não consegues sentir a dor de 1000 pessoas de uma forma 1000 vezes mais forte que a dor de uma. A empatia emocional é focada, depende das tuas experiências. Se tu és do Porto, se calhar a questão do sem-abrigo do Porto é muito mais sensível para ti do que os migrantes de Lesbos. Se tu estiveste no Iémen, se calhar a mortalidade infantil no Iémen é muito mais sensível para ti do que na Guiné-Bissau. A empatia emocional é como um holofote, coloca algumas pessoas na luz, mas deixa uma multidão na escuridão. E mesmo a nível profissional, uma pessoa não procura empatia emocional. Um doente, quando lhe dói os rins e está desesperado, não está à procura, não quer encontrar um médico que também sinta alguma dor física e algum desespero. Pelo contrário, quer um médico, ou um psicólogo, um advogado ou até um amigo que demonstre empatia cognitiva, que demonstre que está a perceber o que a pessoa está a passar, mas que se mantenha calmo para ser eficaz na ajuda. Eu não estou a dizer para deixarem de empatizar emocionalmente, primeiro porque não é possível. Estou só a chamar a atenção para as consequências negativas, porque assim aumentamos a probabilidade de ocorrer comportamento altruísta. Pronto, já dei algumas dicas para diminuir a distância, o nós e eles, empatia emocional, o lado negativo, como dar informação, como dar opções depois da ação, mas e vocês? Vocês também têm o eles, vocês também têm os vossos haters. Às vezes estão a chamar a atenção para um assunto e alguém que discorda, e discorda fortemente. E como é que fazemos? Como é que lidamos com isso? Diminui a distância, fala cara a cara, ou seja, faz na mesma o teu post, mas se alguém responder com uma mensagem politicamente incorreta, para não dizer insultuosa ou que te pareça ignorante ou insensível, não respondas em público, responda em privado. Ou melhor, convida para ir tomar um café ou para jantar. Ou melhor ainda, não respondas sequer, ouve, tenta perceber de onde é que vem essa opinião. E tenta partir genuinamente para a interação com a crença que essa pessoa tem alguma coisa para te ensinar a ti. Procura terreno comum. Como eu te disse, toda a gente quer ajudar outras pessoas, mas querem ajudar o nós. E tu provavelmente estás a chamar a atenção para um eles e essa pessoa não quer dizer que seja insensível. Dentro do grande bolo, procura uma fatia, mesmo que tenha a ver com outras coisas em que concordem ambos, e mantenha o foco na ação, no que é que vamos fazer. Porque se tiveres só um debate abstrato, então as opiniões começam a deixar de ter peso, começam a polarizar e torna-se mais importante ter razão do que o que é que vamos fazer. Deixa de ser importante o que é que vão fazer com a fatia minúscula e passa a ser mais importante quem é que merece o bolo inteiro. Mostra os resultados que pessoas comuns têm a ajudar outras pessoas comuns e mostra o que tu fazes e faz, mas faz mesmo, porque o que tu fazes tem muito mais impacto do que aquilo que tu dizes. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras são uma ONG humanitária internacional, num ano dão 11 milhões de consultas, traduz-se num número incontável de vidas salvas. É tudo realizado por pessoas comuns, mas, sobretudo, é tudo financiado por pessoas comuns. 95% do financiamento vem de cidadãos privados. É alguém que está em Lisboa, no Porto, São Petersburgo, em Nova Iorque, Amsterdão ou no Rio, a salvar a vida de alguém que está na África do Sul, ou no Congo, ou na Venezuela, ou na Índia. E aqui um pequeno parênteses. Se achas que sempre quiseste ir para o terreno, mas não tens perfil, manda-me uma mensagem nas redes sociais, porque há muitos mais perfis do que aqueles que tu achas, muito mais ONGs do que aqueles que tu achas, quer cá dentro, quer lá fora. Eu não tenho a menor ambição de revolucionar o teu comportamento só com uma talk.
Eu já sei que tu és altruísta, muito provavelmente já és altruísta com estranhos. Eu só estou a tentar insuflar um bocado mais as velas do teu barco e fazer-te entender que quando ele parte, tu levas muita gente contigo. Obrigado.